Olá, brava gente brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou o Domingos Leão e vou te passar algumas dicas sobre como fazer gestão com a palma da mão. Muito bem, na semana passada nós falamos sobre o primeiro dos dedos, que seria o dedo mínimo, né, representado pelas diretrizes organizacionais, missão, visão, valores. Falamos também sobre a cultura organizacional, da cultura em que a empresa tem, que ela precisa disseminar e, ao mesmo tempo, também conhecer no local onde ela está atuando. Aí também a questão da padronização, né, a questão de padronizar todos os seus procedimentos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo dedo, que é o dedo anelar, que é o dedo das parcerias. Normalmente nós temos a representação de uma aliança que se coloca nesse dedo, simbolizando exatamente essa união, essa parceria. E quem seriam esses parceiros? Quem são esses parceiros com os quais a empresa precisa estabelecer a parceria? O primeiro deles, obviamente, é o cliente. O cliente é a razão de existir da organização. Sem cliente não existe empresa. E quais são os itens que a empresa precisa trabalhar em relação aos seus clientes? O primeiro deles é um cadastro. Para que nós possamos conhecer bem os nossos clientes, nós precisamos ter um cadastro atualizado com informações pertinentes aos nossos clientes. Não apenas, quando a gente fala cadastro, não é apenas nome, CPF, identidade e outras coisas mais, mas dados que sejam importantes relativos àquele cliente. Então é preciso que tenha um cadastro atualizado. Em segundo lugar, não apenas ter o cadastro, mas também o registro de todas as formas de manifestação dos clientes. Seja uma reclamação, seja uma sugestão, seja uma solicitação, é preciso que isso fique registrado e que o cliente tenha uma pronta resposta, uma pronta solução das suas manifestações. Uma outra coisa que é preciso se ter em mente em relação aos clientes é ouvi-lo. Como é que isso pode ser feito? Não através apenas da sugestão, mas da pesquisa de satisfação. Hoje existe um modelo muito utilizado que é o chamado NPS, o Net Promoter Score, né? Aquela escalazinha que vai de 0 a 10, tipo assim, de 0 a 10 qual é a possibilidade de você voltar a comprar conosco, de 0 a 10 qual é a possibilidade de você indicar a nossa empresa. Isso é a pesquisa que se chama de NPS, que é bastante utilizada, é uma forma muito legal de se verificar se a empresa, se o teu cliente ele é um detrator, ele é um passivo ou ele é um promotor. Também, muito importante é a questão da fidelização. Hoje em dia o cliente ele não quer saber apenas de preço, apenas de qualidade. Quais os serviços agregados em relação ao produto ou ao serviço que o cliente obtém na aquisição do seu produto ou do seu serviço. Então, como fazer com que esse cliente volte outras vezes é muito importante. Daí a necessidade de estabelecer algumas regras para que o cliente se torne fiel. E por fim, em relação ao cliente, tem a questão da interação. Como é que a empresa interage com o cliente? Como é que a empresa se relaciona com o cliente? Hoje é muito utilizado, são bastante utilizadas as redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, o próprio site. E existe também, muitas empresas têm um saque, né, o Fale Conosco, para que um canal seja aberto de tal forma que o cliente tenha a oportunidade de se manifestar. Então, a primeira parceria que é feita é com o cliente. Os clientes são a razão de ser, volto a dizer, da organização. Sem cliente não há empresa. A segunda parceria que precisa ser feita é com o que a gente chama de força de trabalho ou colaboradores. Ou capital intelectual da empresa, existem vários nomes que são utilizados. Muito importante, antigamente se chamava clientes externos e clientes internos. Então, a força de trabalho era chamada de capital intelectual, de clientes internos. E quais são os pontos que devem ser destacados em relação à força de trabalho, em relação aos colaboradores? O primeiro deles é o estabelecimento de um código de conduta. Existem algumas organizações das quais os funcionários muitas vezes só querem saber dos seus deveres, mas
Eita, eu agora troquei foi tudo. O que eu queria dizer é que em algumas organizações, muitos colaboradores só querem saber dos seus direitos e não querem saber dos seus deveres. Que eles conheçam também quais são os seus direitos. Então, quando a empresa estabelece um código de conduta, nele estão descritos não apenas os direitos, mas também os deveres de cada colaborador. Em segundo lugar, além do código de conduta, se faz necessário que a organização conheça, abra um canal de comunicação com o seu colaborador. Isso é feito através de uma pesquisa, chamada pesquisa de clima organizacional, que pode ser tanto uma caixinha de sugestões como aquela pesquisa que é feita semestralmente ou anualmente. Nela, o colaborador tem a possibilidade de se manifestar. Um terceiro ponto que é muito importante é a empresa ter uma visão da necessidade de treinar, de capacitar os seus colaboradores, para que eles possam melhorar, para que eles possam se tornar mais produtivos. Há necessidade de, dentro do planejamento da empresa, ela se preocupar também com a capacitação, com o treinamento dos seus colaboradores. E por fim, a última coisa que se fala em relação à força de trabalho, aos colaboradores, é a questão da qualidade de vida. A empresa precisa oferecer aos seus colaboradores uma certa qualidade de vida, ou seja, não apenas o salário em si, mas que fazer com que o funcionário possa ter no seu ambiente de trabalho uma certa qualidade, que a sua remuneração seja uma remuneração digna, de tal forma que ele consiga trabalhar com satisfação, se tornar mais produtivo. Então nós falamos de clientes, falamos de colaboradores. Terceira parceria que precisa existir é com os fornecedores, ou como a ISO 9000 chama, os provedores externos. Que tipo de relacionamento a empresa precisa ter com seus fornecedores? Bom, a primeira coisa, como selecionar os seus fornecedores. Não é apenas o preço, é importante, mas não é tudo em relação à questão da escolha. Então, a seleção dos fornecedores precisa estabelecer um critério, precisa que sejam estabelecidas normas para que a empresa possa ter os seus fornecedores. Normalmente a empresa não pode, quando a empresa trabalha só com um fornecedor, é um risco muito alto que ela tem, aquela história de depositar todos os ovos numa cesta, né? Que se der uma topada, quebra todos os ovos. O segundo ponto em relação aos fornecedores é que eles conheçam aquelas diretrizes que a gente falou lá com relação ao dedo mínimo, né? Então elas precisam saber qual é a missão da empresa, quais são os valores dos quais a empresa não abre mão. Existem empresas, existem fornecedores que infelizmente muitas vezes querem fazer coisas que fogem às normas da organização, então a empresa precisa tornar conhecido junto aos seus fornecedores também sua missão, sua visão e os seus valores. E por fim, em relação aos fornecedores, é preciso que eles sejam avaliados periodicamente. Existem empresas que só avaliam seus fornecedores quando ocorrem problemas, aí entra em contato para reclamar, mas periodicamente é preciso que sejam realizadas avaliações para que o próprio fornecedor, recebendo o resultado, tendo um feedback da sua avaliação, possa melhorar em relação ao atendimento à empresa. Tá? E o quarto parceiro, que é muito importante para a empresa, é a sociedade. Sem dúvida nenhuma, a sociedade, hoje se fala muito na questão da sustentabilidade, né, do triple bottom line, né, que é para que uma empresa possa ser sustentável, respeitando a sociedade, ela precisa ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. E já, inclusive, até um novo acréscimo que é também dizendo que além desses três, né, o triple bottom line, também a empresa precisa ser culturalmente aceita. Né? Então, basicamente esses 3 pontos, né, do lado econômico, às vezes existem pessoas que acham que a empresa ela só existe para dar lucro, a finalidade única da empresa é gerar lucro. É claro que a empresa precisa gerar lucro porque ela precisa sobreviver, mas ela precisa também ter uma visão de que, no lado econômico, ela precisa rejuvenescer, ela precisa muitas vezes substituir os seus equipamentos, ela precisa atender às questões tecnológicas, por exemplo, nesse momento de crise, pelo qual todo o planeta está passando, as empresas estão precisando se adequar. Então, para isso,
para que elas possam sobreviver, elas precisam modificar algumas coisas, mudar alguns sistemas, mudar algumas formas de trabalho para que possam continuar sendo economicamente viáveis. Também elas precisam ser ambientalmente corretas, né? De que forma ela descarta os seus resíduos, como é que ela produz como é que ela utiliza, quais são os insumos que ela utiliza, de onde vêm aqueles insumos que ela utiliza. Então ela precisa ser ambientalmente correta e, finalmente, ela precisa ser socialmente justa. Nós temos aí a chamada ODS, né, que são os princípios, os 17 princípios do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que hoje é muito trabalhado em relação às organizações. Então, nós temos 4 pontos, 4 parceiros fundamentais para o sucesso da empresa. Em primeiro lugar, que seja observada a questão dos seus clientes. Em segundo lugar, relacionamento, as parcerias com os seus colaboradores. Em terceiro lugar, os fornecedores. E em quarto lugar, a sociedade. Na próxima postagem, nós iremos falar sobre aquele dedinho do meio, né, que eu não vou colocar a imagem, mas que a gente sabe que é o dedo quando a gente toma algumas decisões, o chamado dedo médio, de algumas manifestações. Próxima semana nós vamos postar isso daí assim. Se você deseja algum contato mais profundo, vá lá no meu e-mail, passe o e-mail para a gente entra em contato com vocês, tá? Bom trabalho para todos e sucesso!